bem, pessoal, então vamos agora falar sobre as perdas no diodo, né? O cálculo das perdas no diodo. Dando continuidade aqui ao nosso material, certo? Então veja só, o cálculo de perdas no diodo, se comparado aos outros semicondutores, né, é um cálculo mais simples ou simplificado, certo? Inicialmente, a gente pode dividir as perdas de condução e de comutação, as perdas por condução e as perdas por comutação, condução e comutação. Vamos concentrar então nas perdas por condução, tá? As perdas, para calcular as perdas por condução, nós precisamos aí conhecer algumas variáveis, tá? Que são fáceis de serem identificadas aí ou calculadas, né? Bora aqui, coloquei um apontador laser, colocar uma caneta aqui, ó. Então, bora lá. O modelo de diodo, modelo esse que vocês já conhecem aí das aulas de eletrônica, né? Eletrônica básica aí, é constituído por duas partes. A primeira parte aí, essas que vocês estão vendo à esquerda com o nome de VTO, é a tensão, é a queda de tensão interna no diodo referente aí à barreira de potencial, né? Ou a zona de depleção. Que a gente usualmente fala, olha, a queda de tensão é 0,7 para silício, é 0,3 para germânio, etc, etc, tá? Isso aí vocês já estão, como se diz, cansados de saber. Essa segunda parte a resistência interna do dispositivo, é referente à resistência interna do dispositivo. Essa resistência ela é dinâmica, isto é, ela varia, né? E pode ser observado aqui nesse gráfico. Olha só, isso aqui é um gráfico de comportamento do diodo, né? De operação de um diodo. Esse gráfico tem tensão, né? Que é a queda de tensão do diodo no eixo X e corrente aqui no eixo Y, né? VI lá pela lei de Ohm, a resistência elétrica ela pode ser aproximada, né? Pode ser calculada V sobre I. No caso, o V é o VF e o I é o IF. Uma vez que a gente vai lá no datasheet, né, no manual do componente, pega esse gráfico, traça aí o comportamento, né, e faz as aproximações necessárias, vocês conseguem facilmente deduzir a resistência elétrica aqui RT, tá? E conseguem fechar o modelo certinho do diodo para esse cálculo aí que será necessário. Bom, então o VTO, como essa tensão aqui normalmente é uma tensão que é trazida já diretamente no datasheet, é uma leitura direta, então não há muito o que se pensar, né? O que se procurar aqui. Isso aí é tranquilo. Agora, essa resistência, vamos com os passos seguintes para você ter uma ideia melhor. Então veja bem, para que você possa calcular corretamente, você tem que inicialmente saber o comportamento do seu circuito, né? Como que ele vai, a corrente e a tensão vão se comportar no diodo. Isto é, os gráficos, né? Aproximações por equações e gráficos. Por exemplo, à direita aqui dessa slide aqui, você tem aí um comportamento, aqui é corrente, embaixo é tensão, tá? Aqui, ó, lembrando que aqui é o zero da tensão. Quando a tensão aqui ela é negativa, né? Aqui está abaixo do zero, então o diodo está reversamente polarizado e logo não conduz. O diodo entra em condução, a queda de tensão VF aí vai para próximo de 0,7, né? E aí a corrente tem um determinado comportamento. Depois a tensão, o diodo é reversamente polarizado novamente. Isso faz com que a corrente cesse, né, no dispositivo. Agora vamos concentrar na corrente, que é o nosso ponto de interesse aqui. Olha o comportamento da corrente para esse circuito que eu estou exemplificando aqui, tá? Então, vamos lembrar que nos diodos, esse comportamento da corrente depende do circuito onde o mesmo está. Não é algo fixo, não, tá? Então, isso aqui eu estou pegando um exemplo como a corrente em um conversor. Pode ser, por exemplo, um conversor boost, né? Pode ser qualquer equipamento. Mas aqui eu estou pegando esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Para esse comportamento, para esse gráfico aqui em específico, pode se observar que ele tem um valor máximo na hora que ele entra em condução, tá?
e um valor mínimo. Isso aqui é normalmente um gráfico que às vezes significa aqui que um capacitor está sendo carregado, né? E a corrente aqui está caindo à medida que o capacitor é carregado, né? Iguala-se com a fonte de alimentação. Pode ser qualquer coisa, mas começa de um valor chamado valor máximo e termina aqui o ponto final de condução no valor mínimo, e max e mínimo, né? Olha só, para esses pontos de operação, se eu for lá no manual, vamos supor que esse aqui seja o manual do componente que eu estou usando lá ou que eu irei usar no conversor. Aqui você tem basicamente duas curvas, tá? São três, mas que nos interessa aqui são duas. Valores típicos de VF e IF para 125 graus, ou seja, para um dispositivo que trabalha aí bem aquecido, né? Às vezes uma dissipação de calor não muito eficiente. E aqui o comportamento a 25 graus, que é esse outro gráfico aqui, né, que está marcado aqui em azul, né? Então vamos supor que para esse conversor eu fui lá, consultei a simulação, os cálculos que eu fiz, o valor máximo aqui refere-se a uma corrente, né, de 11.8. Aí eu venho aqui no datasheet e marco aqui onde que bate aqui 11.8, tá? Claro que esses valores são aproximados, porque em geral os datasheets não dão esse valor certinho, fechadinho, tá? Então isso aqui são valores aproximados, tá bom? Então não se preocupem em tentar encontrar aí até a terceira casa decimal disso aí, que isso é bem complicado. Bom, então vim aqui e marquei a tensão máxima. E a partir dessa tensão, como é um gráfico, eu já tenho uma coordenada, aí eu venho aqui e traço a outra. Então quando tiver, por exemplo, 11.8 amperes, eu vou ter uma queda de tensão aproximada aqui de 0.63. Aqui, apesar de não estar marcado, normalmente é 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, tá? Mas lá no manual do componente que você vai consultar, ele vai constar essa queda de tensão, tá? Pode ficar tranquilo. Você não precisa preocupar por aqui não ter, porque aqui é só um exemplo aí, vamos dizer assim, para um melhor entendimento, tá? Pois bem, pessoal, veja só. Então, para cada coordenada aqui, para cada ponto de corrente, eu consigo traçar aqui no gráfico a tensão. Então, eu vou ter uma coordenada de tensão, ou perdão, de corrente e de tensão. Depois a outra corrente, que é essa corrente mínima aqui, ó, para esse gráfico, para esse exemplo. Então, a corrente mínima eu vou ter essa outra queda de tensão aqui. Então, assim, eu consigo traçar os dois eixos, as duas coordenadas, né? Então, tem um V e um I para um determinado ponto, um V e um I para outro ponto, tá? Agora, veja bem. Então, aqui a gente vai prosseguir com os cálculos, tá bom? Então, olha só. Então, lá no conversor foi dado que a corrente mínima é 4, lá no cálculo que eu fiz, no diodo, né? E 11.8. Da onde que eu tirei isso? Do cálculo do conversor que eu estou fazendo. Um exemplo aqui. E no caso de vocês, vão ter as características apropriadas, tá bom? Então, assim, vocês não se preocupar com isso, que isso aí vai depender de cada situação. Valor máximo e mínimo depende de cada situação. Bom, prosseguindo com isso aí, né, e de posse já com os valores do IF mínimo e o VF, que a gente já fez lá atrás, o I e o V, né, então tinha os valores, peguei aqui, aí eu vou fazer essa continha, né. A resistência do diodo é o V máximo menos o V mínimo, V máximo menos o V mínimo, dividido por o I máximo menos o I mínimo, V sobre R, né, delta V sobre delta R aí na verdade. Olhe que o resultado então vai ser uma resistência elétrica, né? Que normalmente para os diodos, né, de melhor desempenho é uma resistência elétrica baixa, tá bom? Aqui no caso está dando 14 miliohms. É uma resistência elétrica baixa, né? O valor aí é nessa casa dos mili mesmo, tá bom? Em geral, não estou falando que é uma regra, mas é o que se encontra aí no geral. O VTO vai estar lá no datasheet, né? Aqui no caso, ó, deu próximo aqui o valor mínimo, mas o valor que está descolando aqui do gráfico aqui, ou seja, que começa aqui dá uma variação, né? 0, 1, 2, 3, 4, né? É um valor que está nessa faixa aqui.
mas isso aqui é lido lá de um parâmetro específico que normalmente fica na tabela no datasheet. Os fabricantes trazem na tabela lá, tá? Então já tem o V e já tem o R, tá bom? E eu posso prosseguir com os cálculos aí. Então as perdas por condução, aqui houve uma desconfiguração aqui na equação, tá? Mas é a tensão, essa tensão interna, vezes a corrente média do diodo, mais essa resistência que acabamos de calcular, vezes a corrente eficaz, RMS, ao quadrado, tá? Então veja bem, o que envolve aí? O VTO, que é essa aqui, ó, lá no datasheet você extrai. O RT, a gente também com os pontos de operação do circuito consegue fazer tal qual acabamos de mostrar aí, certo? E a corrente média, a corrente eficaz? Bom, aí é um pouco mais complicado, por quê? Porque vai depender da forma de onda, né? Vamos supor que você esteja trabalhando num circuito aí e a forma de onda que aparece lá no diodo é essa. Então, o que é a corrente média? A corrente média é 1 sobre o período integral, né, de zero do ponto inicial até t dessa função aqui, né? E aí você vai achar o valor médio, né, que é basicamente nesse caso aqui a área do gráfico. E o valor RMS é o valor médio, que é o, né, esse valor aqui com a função ao quadrado e depois embaixo de uma raiz. Então, por exemplo, uma função nesse formato aqui é bem tranquilo de você calcular o valor médio, tá? E de posse com a resposta desse valor médio, aí você substitui aqui. Depois você vai fazer o valor RMS dessa função, né, e substituir aqui, ó, na segunda parte da equação. Tá? Esse aqui também não é tão complicado, né? Essa figura geométrica aqui, se for essa figura que o seu diodo conduz, que é uma função decrescente, tá? É um gráfico similar a uma função de primeiro grau, decrescente, né? Então não é tão difícil também de se calcular. Lembrando que aqui o valor médio, o cálculo vai dar um resultado. Mesmo que esse I máximo aqui seja o mesmo do outro, mas a área do gráfico é diferente, porque o gráfico tem um comportamento diferente. Então, para cada forma de onda, em cada conversor, você vai calcular de uma forma diferente o I médio e RMS de acordo com a função, certo? Então, você vai ter outras funções aí que para calcular as perdas por condução, elas vão te dar um pouquinho mais de trabalho, né? Quando são funções muito conhecidas, aí não, é tranquilo, você já olha, identifica tal qual como essa aqui, essa senoide, né? Um retificador de meia onda, ó, aqui você sabe que a função é seno. Então você vai fazer 1 sobre o período integral do seno, né? Ou integral ao quadrado depois sobre a raiz do seno. Então você consegue achar tranquilamente. Essa aqui é uma onda dente de serra, né? O pessoal fala aí. Tem também a triangular, mas essa aqui é a dente de serra. Então, por exemplo, essa aqui é uma função decrescente, né? Começa aqui no valor I máximo, termina no zero. Aqui, ó, então aqui valor máximo, valor mínimo, o valor médio integral disso aí, né? Aqui a gente vai ver que é quase que aquela equação da área do triângulo, né? Que é base vezes altura por 2, base vezes altura dividido por 2, né? Esse é o resultado do valor médio dessa função, tá? Não é apenas bater o olho e fazer essa aproximação, isso é a integral que se faz, tá? E o valor RMS é isso aí ao quadrado embaixo da raiz, tá bom? Então, pessoal, perdas no diodo. A equação é VTO vezes ID médio mais RT vezes I eficaz. A equação é genérica, tá? Mas o ID médio e o ID eficaz, ela vai cada conversor em cada situação vai te apresentar valores diferentes, valores dos quais você vai precisar, né, logicamente calcular aí para essas condições de operação. Não tem jeito, tá bom? Então não tem uma regra que eu possa falar, olha, é sempre assim, sempre é isso sobre isso por 2, não tem, tá? Cada função aí vai ter uma característica diferente. Já as perdas por comutação são aquelas perdas, né, envolvidas lá no momento em que o conversor ele começa, perdão, o diodo, ele entra em condução, né, a corrente começa a crescer, e no momento do desligamento, tá? Que apesar de não estar aí, mas
é a tensão lá é a corrente, né? Envolve aí o aumento ou o declínio da corrente aí, de acordo com as etapas de operação, tá? Então, olha só, vamos pensar o seguinte: que são essas variáveis aqui? Um meio, tá? Isso aqui já é equação pronta, também é deduzida através aí de integral, tá? Eu já trouxe aqui para vocês essa equação já encaminhada. Isso aqui está lá no livro do professor Ivo Barbi, de eletrônica de potência. Veja bem, isso aqui é meio de Vp menos Vf, tensão de pico, tá? Vf aqui é V de, tem um V aqui que é o V de pico. Aqui eu acredito que isso aqui está incorreto, depois vou conferir. V máximo, né? Tá? Na hora que aquela tensão que ele é submetido para entrar em condução, menos o Vf. Notem, por exemplo, que se essa tensão que é submetida para o diodo entrar em condução for menor do que aquela tensão, por exemplo, Vf, que é a tensão interna, a queda de tensão, então o diodo não conduz, né? Você já pode observar por aí. Então, a subtração entre essas duas tensões, vezes a corrente média, né, que está passando no diodo, que vai passar no momento que ele liga, né? TRF é o tempo aí de recuperação do diodo, né? É o tempo aí que ele leva para ligar. Perdão, falei recuperação, mas é o tempo que ele leva para ligar, né? FAL, né? Time rising, time rising. Esqueci o termo aqui completo. Vezes a frequência de comutação, né? A frequência ali que o diodo está trabalhando, operando, tá? Então, essa equação leva aí, com essa equação você tem energia gasta, isto é, as perdas por comutação, né? Onde que as perdas por comutação, o gasto de energia que o diodo vai ter para ligar, tá bom? Depois que o diodo entrou em condução, para desligá-lo também é dissipada uma certa quantidade de energia. Essa energia depende do QRR, que é a quantidade de carga lá na junção, tá? Essa quantidade de carga, ela é uma característica, tá, de fabricação. Então veja bem, esse QRR está no datasheet do componente, tá? Você vai lá no datasheet, por exemplo, do diodo que você está em mão, você vai achar esse QRR lá facilmente lá. O VR, tá? É aquela tensão reversa que é aplicado nele para ele entrar em bloqueio. A tensão reversa, não tem segredo. E FS é a frequência de comutação. Em geral, para frequências mais baixas, essas perdas de comutação, né, que para entrar e sair de condução, normalmente são baixas, tá? Muitas vezes até mesmo desprezíveis se comparados com as perdas de condução. Não estou falando que elas são sempre desprezíveis, não. Depende aí do QRE, vai depender do tempo de resposta do diodo, tá bom? Mas, em geral, a gente vê aí que alguns autores até desprezam essas perdas aí, visto que os diodos hoje têm tempos de comutação muito rápidos, né? Então, praticamente essas perdas aí são quase nulas, tá bom? Mas, então, o somatório final de perdas no diodo é as perdas por condução, aquelas que dependem do VTO e do RT, mais as perdas para ligar esse componente, que são essas primeiras aí de cima, mais as perdas para desligar. Quando você soma as três, você vai ter a perda no diodo aí operando, né? No conversor, seja no retificador, no que foi, tá bom? Então essas são as perdas por comutação. Anteriormente podemos ver aí as perdas por condução, tá bom? Que depende do RT, da resistência e da corrente, né? É isso, pessoal. Agora, já que a gente está finalizando essa parte aí de diodo, né? Das perdas aí, já vimos bastante coisa. Vamos falar um pouco sobre retificadores, que é a aplicação mais básica dos diodos, tá? Eu não vou extrapolar muito a teoria de retificadores, porque se vocês forem observar lá no livro, ou nos livros de eletrônica de potência, vocês vão ter os retificadores com carga indutiva, retificadores com carga, o mais comum, né, o mais básico é a resistiva, esse aqui que a gente está vendo na tela, característica resistiva, né, carga linear. Então você vai ter aí retificadores aí trabalhando aí com carga capacitiva,
retificadores aí trabalhando com carga LC, né, indutiva capacitiva. Então são muitas as opções que a gente tem e a palavra seria situações que podem ocorrer. Todavia, é interessante trazer todas essas situações? Eu acho que não. Por quê? Porque nem todo mundo, a maioria de vocês não vão trabalhar com essas situações, são situações muito específicas, tá? E são situações que os cálculos não são banais, né? Então, por exemplo, com indutor, capacitor, essas outras cargas, esses outros dispositivos aí como carga, né? Que alteram aí, principalmente o formato da corrente, que é o caso de cargas RL e dessa natureza, em geral, vão alterar. E aí a gente só consegue aproximar a corrente aqui, ó, com o set Fourier, tá? Com Fourier. Então, pessoal, assim, para não tornar essa aula cansativa e ficar especificando demais isso, que é uma situação que a maioria de vocês aí não vão passar, não vão encontrar aí na pesquisa de vocês, eu vou falar algumas características básicas aqui desses conversores, tá? Desses retificadores, chamar atenção para algumas coisas aqui. E aí, então, vou iniciar as simulações, tá bom? Então, o retificador comum aí, né? O mais básico, aí já visto lá na graduação, retificador monofásico de meia onda, né? Então, aqui a gente tem o formato da onda, tensão da fonte, a formato de tensão aí na saída desse retificador, né? Então, tem essa situação aqui. E a corrente, né, V sobre R, então isso aqui é o formato da corrente. Como a carga é um resistor, né, então a corrente aí acompanha tranquilamente a tensão. Não há alteração aí da fase, tá, da corrente se comparado à tensão. Isso é bem tranquilo. O diodo, quando tem condução direta, ele tem uma tensão quase nula aqui, ó, no gráfico, né? Quando o diodo é ideal, a gente fala que essa tensão é nula. E quando está em condução reversa, tem que suportar uma tensão de bloqueio aí aproximadamente, né, ou igual a tensão de pico, tá bom? É isso, bem tranquilo, só retificadorzinho, né? A onda aqui que alimenta é uma senoide, né, seno de ômega T. No livro do Rashid, no capítulo 2 lá que fala sobre retificadores, traz alguns parâmetros de performance dos retificadores, tá? E aí eu não digo só do de meia onda, mas de uma forma geral. Então, por exemplo, a potência média de saída, né, no retificador, ele é o V médio sobre I médio. Lembrando que, se você encontrar o V médio, né, você pode substituir aqui o I médio, dependendo da situação, por V sobre R. Vai dar V médio ao quadrado sobre R. O I médio também você pode encontrar ele fazendo V médio sobre R, que dá no mesmo, tá bom? E o que é o V médio? O V médio é a integral, né? 1 sobre T, a integral de 0 a T período lá, né? T, por exemplo, do seno de ômega T, enfim. Né? Esse é o valor médio. O valor RMS é a integral ao quadrado, né? Sobre a raiz, aí embaixo da raiz. Então a gente tem a potência média, ela depende do valor médio, e a potência CA, que depende do valor RMS, tá? Da tensão. A tensão CA é a tensão também de ondulação, é a diferença aí, a tensão, né? É a diferença das tensões aí, RMS menos V médio, né? É um vetor, né? A gente pode ver aqui que ele é o valor quadrático embaixo da raiz. A tensão RMS sempre vai ser igual ou superior à tensão média, isso aí foi visto na aula anterior. Dessa forma, nesse circuito aí, a gente vai ter aí que a tensão CA é a subtração das duas, tá? Isso aí também é bem tranquilo fazer, visto que as duas são encontradas aí individualmente, né? Não tem segredo através das integrais próprias, né? Ou até mesmo pode ser observado em simulação. Então aqui tranquilo. Fator de forma, tá? É a relação entre a tensão RMS e a tensão média, tá? Um pelo outro aí. Isso é um parâmetro também bem interessante, né, desses circuitos aí. O fator de Ripple, né? O fator de ondulação é a relação entre a tensão CA e a tensão média, tá bom? Então são parâmetros de performance. Cada parâmetro desse tem uma particularidade. Ele demonstra, né? Ele exibe alguma característica para o conversor. Então
É interessante dar uma lida lá no livro do Rashid, tá? Porque não tem como assim, me alongar demais nessa aula aí, falar o que é cada um, o que cada um traz aí, né? Demonstra aí nos cálculos, tá bom? Então, pessoal, dê uma olhada lá com calma, tá? E esses parâmetros de performance vão ser pedidos aí no trabalho. Vamos agora aos retificadores monofásicos de onda completa. Uma coisa interessante, vocês lembram que para você calcular o capacitor aqui, ó, para fazer a filtragem, aliás, C, né, tem aquela equação lá que é V de pico dividido pela frequência vezes o ripple, né, V de ripple vezes a resistência da carga, né, RL. Então notem que para calcular o capacitor, o F que você usa aqui de meia onda é o F de 60 Hz, porque a cada ciclo completo você tem um único pico aqui, ó, uma única onda acontecendo, tá? O semiciclo, cada pico completo desse aqui. Já o retificador de onda completa, ele vai ter os dois ciclos para cada duas ondas dessa, né? Dois semiciclos para cada ciclo inteiro senoide aqui, ó. Dois semiciclos positivos para cada ciclo inteiro da senoide aí da rede, tá? Então é tanto que na hora de você colocar o capacitor lá, a frequência, você faz que ela é 120 Hz, né? Duas vezes F ou 100 Hz, duas vezes 50, né? Então, mais o retificador de onda completa, ele traz aí, né, os 4 diodos, ponte retificadora, utiliza normalmente uma ponte retificadora, os diodos aí, né, em separado, mas é um circuito, é um dos mais utilizados aí, tá? No dia a dia aí, nos pequenos eletrônicos, eletrônicos médio porte. E a característica principal aí, você consegue aliviar o tamanho do capacitor devido à menor ondulação. Tá? Existe também o retificador de onda completa com tap central, mas aquele já não é tão comum de se ver. E outra, vocês já conhecem, né? O mesmo lá, então não faz muito sentido eu retomar ele aqui novamente, tá? E por fim, o retificador trifásico de onda completa, né? Ou retificador de 6 pulsos, que esse aí às vezes nem todo mundo viu aí na graduação. Veja bem, esse retificador, ele lembra muito o retificador monofásico de meia onda, ó. Tem uns 4 diodos aqui, ó. Então tem uma fase ligada aqui, outra fase ligada aqui. Mas ele recebe aqui mais um par de diodos, tá bom? Isso faz, né, a fonte com esse par de diodos faz desse retificador aqui um circuito bem interessante. Por quê? Veja bem, quando ele está em operação, você vai ter as três fases, né, defasadas aí naturalmente de 120 graus, são as fases aí da onda trifásica, né? Então VA, VB, VC, no caso aqui, vocês podem notar que ele está recebendo a tensão aqui de linha, né? Porque está entre duas fases, não está entre fase e neutro. Então ele recebe a tensão de linha e observe bem, né? Então aqui a gente tem VAB, vou começar por essa aqui, ó. O ciclo completo de VAB, depois VAC, VBC. E qual diodo que conduz no retificador trifase de onda completa? Isso aqui é bem tranquilo porque é o par de diodo que tiver, os pares de diodos, né, na verdade, ou par, na verdade, o par de diodo que tiver submetido a maior diferença de potencial. Por exemplo, aqui ó, o VAB. Então a gente pode observar que VAB, ou seja, VA para VB, tem a maior diferença de potencial aqui no momento. E VA, o A está conectado ao D1, vem aqui na carga, e o B está conectado a D6, está aqui. Então, que par de diodo que está conduzindo nessa situação aqui? O 6 e o 1, né? O 1 e o 6. Então, ele está conduzindo, ó. E essa tensão aqui, ela passa para carga, tá? Depois, na sequência, o VAC assume aqui, ó, o maior valor aqui entre os outros. O A continua conectado ao D1 e depois o VAC. Vem aqui, o C está conectado ao D. O C está conectado ao D5, né? Então VAC vai D1
perdão, D2, né? Que ó, o retorno é pelo céu D2 de baixo. Então D1, D2, né? Então D1, D2, o diodo 1 continua conduzindo, né? Vamos supor que isso aqui fosse esse gráfico aqui referente aí à tensão que passa nos diodos, né? Então, e assim vai, pessoal. Depois o par é 1, 2, depois o par 2, 3, depois 3, 4, 4, 5. E aí retoma, né? 5, 6 e vai repetindo. 6, 1. Vocês estão vendo que vai mudando, vai trocando um de outro por vez, né? Por exemplo, 1 conduz aqui, conduz aqui. Né? Depois é o 2. Aí o 2 conduz de cá. Uai, faltou algum... Ah, é o 3. O 2 conduz aqui. Depois é o 3. Né? O 3 conduz nesse momento, conduz no próximo. E aí vai trocando. Agora o interessante isso aqui é um ciclo de onda completo, olha. Então aqui está um ciclo. Observe que para cada esse ciclo aqui, que é de 60 Hz, que é uma das fases, olha quantos picos aqui, quantos pulsos, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O retificador trifásico também é chamado retificador de 6 pulsos. Porque se você fosse comparar, o de meia onda é um pulso só por ciclo. O de onda completa, normal, monofase são 2 pulsos por ciclo, né, de senoide. E esse aqui são 6. O que isso aqui traz diferente? Principalmente a frequência. Então, para cada um ciclo completo na rede, você tem 6 picos, 6 vezes a frequência, né? Equivaleria aí 6 vezes a frequência nominal. Você reduz isso aí no tamanho do capacitor, não é isso? Observem bem essas formas de onda aí, tá bom? Então, e a gente pode ter aí, né, antes da gente simular, a gente pode ter o retificador aí, esse é de 6 pulsos, pode ter o de 12, tá? O de 18, são aqueles retificadores hexafásicos ou polifásicos de uma forma geral, que trazem muitos benefícios, principalmente quando você precisa de uma tensão contínua alimentando altas cargas, tá? Porque se você precisar de uma tensão contínua alimentando altas cargas no retificador desse, o tamanho do capacitor que você tem que colocar aqui para filtrar tem uma capacitância muito elevada. Esse aqui o capacitor já seria dividido por 2, tá? E esse aqui, e o outro aqui mais ainda. Então, cada vez, quanto mais fácil você conseguir colocar nisso, a tendência é conseguir reduzir o tamanho, principalmente do capacitor de filtro, tá bom? Agora eu vou abrir uma simulação aqui para vocês, mostrar algumas coisas aqui, tá?